Aqui, antes da gente pular para a atualidade, a gente vê aqui, então, os 4 vertentes do planejamento da saúde. O pessoal da USP, com teoria do processo, que está focado ali como diz, nas dimensões do processo de saúde como todo, e aí eles trabalham muito a organização desse processo, eles focam internamente. Na ESP, o Rivera, ele tem um grupo dele trabalhando com a gestão estratégica, mais por um aspecto comunicativo. Ele traz vários aportes do campo da linguística para ajudar o processo de planejamento, e ele entende o planejamento enquanto uma ferramenta de comunicação. O Lapa, ele está mais ali com cuidado, né? O Gastão, o pessoal lá da Unicamp, o Meri não é mais desse grupo, mas tem trabalhado por isso aí também, da roda de cuidado, né? De estar ali na gestão desse cuidado, da relação equipe com o usuário, com o paciente, com a pessoa que está no sofrimento, e como é que essa dinâmica pode fazer com que haja uma melhoria do trabalho. A Glória, né, o país, eles usam muito a visão do planejamento estratégico situacional, mais articulado com a vigilância à saúde. Então eles estão no ambiente, eles querem ver como esse processo saúde e doença acontece, para que a organização dos processos possam se dar de forma a atender necessidades da integralidade da atenção à saúde. O Juliano do grupo do Javier, ele trouxe a ideia das redes de conversações numa perspectiva de você identificar a comunicação entre os atores, como é que isso se dá com base nos paradigmas da linguagem, como é uma declaração, como é que faço uma petição, como é que eu faço uma oferta, né, numa relação em que nós queremos juntos organizar um processo de trabalho. E ele usa a teoria de rede para mapear como é que esse fluxo conversacional ele afeta a movimentação dos atores. Então ele traz para o aporte do planejamento estratégico essa ferramenta da conversação, da linguística, do paradigma da linguagem. E isso tem sido também muito utilizado. Conforme a gente vai avançando com as tecnologias vão nos levando também a definir modos de pensar. Como eu disse lá, planejar é ferramenta, é método, é instrumento. Então, esses elementos da comunicação, ele traz uma base muito importante, porque quando a gente fala com o outro, a gente é capaz de gerar mundo. Quando o juiz declara o casamento entre duas pessoas, o mundo daquelas pessoas é outro. Quando um gerente declara a demissão de uma pessoa, o mundo passa a ser outro. Então, a conversação passou a ser um elemento super importante na gestão. Como a gente conversa, né? Quem conversa com quem se conversa,
e como é que essa conversa afeta o processo de produção. Na essência, a discussão do Gastão de estar na roda, estar refletindo sobre a gestão do cuidado, ele também está tratando de um processo de conversação. Como é que você combina com o outro modos de atenção que não afete os desejos, as expectativas, né, as necessidades do usuário. Não afete negativamente. Né? Então, a Sônia Fleury já pensa isso daí numa ideia de rede de política pública. Então, como é que essa conversa acontece? Como é que eu conecto da área da saúde com a área da assistência social, com a área para fazer a intersetorialidade? A intersetorialidade hoje é um elemento fundamental. A gente viu isso na aula que eu falei da complexidade, dos jogos da produção social, né, onde a gente vê que a necessidade de você criar uma gestão que seja capaz de fazer inter-relações, ela é hoje um elemento fundamental, porque os problemas são muito complexos, muito mais complexos do que uma determinada disciplina para se dar conta, ou um determinado setor para se dar conta. Ou alguém acredita, por exemplo, que a violência no Rio de Janeiro vai ser só tratada pela Secretaria de Segurança. Né? Então, os problemas eles assumem uma dimensão cada vez maior. E aí a Sônia está com essa preocupação. Como é que as redes de políticas públicas podem se estabelecer para dar conta de uma forma melhor do processo de produção, de solução daquele problema? E isso tem a ver também com a comunicação, como é que um ator combina com o outro uma ação conjunta. Né? E o Frey, ele fala da governança interativa, que aí já envolve a sociedade num processo de implementação das políticas. Ele também fala de rede, ele também fala de interação, de intersetorialidade, mas ele traz o elemento social não como controle social somente, né, mas como uma interação no sentido de participar do processo de realização, de execução daquela política que está sendo desenvolvida. E em todas elas aí, a ferramenta de análise de rede social, ela é uma ferramenta poderosa para você fazer o mapeamento desses fluxos, dessas relações, desse complexo de atores que participam do processo político. Então, a gestão estratégica, ela assume nessa era um protagonismo muito grande, né? Que significa você fazer a gestão não só olhando para o processo, não só olhando para fora, mas fazer com que esses dois ambientes se comuniquem e se permita ver o fluxo das informações, como é que ele mobiliza as pessoas. Porque são as pessoas que fazem as coisas, são as informações que movimentam as pessoas e as informações saem num processo comunicativo. Então, esse mapa para dentro e para fora, ele é fundamental. Então, ter uma visão sistêmica dos processos de produção, ela hoje é uma necessidade e uma possibilidade em função da quantidade de ferramenta informatizada que te permite mapear esses fluxos de dados.
Então, a gente sabe facilmente para onde foi Deltrano por conta dessa disponibilidade cibernética. E vocês veem aqui como cresce, né, a utilização, a publicação em termos de gestão estratégica. Né? Hoje já não se fala só de planejamento estratégico, não se fala só de planejamento, fala-se da gestão estratégica. Então, planejar está no processo de pensar, decidir e agir, que é a gestão. Essa nossa era, a era da incerteza, ela é uma sociedade da informação, do conhecimento, da complexidade. O que é isso hoje? Caos. Esse montanha de dados que a gente recebe, uma quantidade de informação, não permite nem a gente agir. Né? Tanta coisa que vem. Essa quarta revolução tecnológica, vocês viram, né, no cronograma, na cronologia, como é que as revoluções industriais vão impactando o processo de gestão. O Fordismo teve um modelo. Pós-Fordismo teve outro. E agora nós estamos aí vivendo a quarta revolução, que é o mundo tecnológico digital. A gente não precisava estar todos aqui fisicamente. Podia ter todo mundo no seu dispositivo, todo mundo aí fazendo uma aula virtual. Hoje, essa quarta revolução permite coisas inimagináveis. Conexão, a convergência tecnológica, a nanotecnologia, a biologia, a informática, a nanotecnologia e outras possam se articular, vão mudar nosso mundo. Estou aqui tratando do termo gestão, mas daqui a pouco essa gestão faz uma de gestão. Como é que a gente usa essa ideia do fluxo comunicacional para possibilitar que a gente consiga coordenar, né? Fazer junto a ordenação do que nós temos que fazer, sem estarmos presentes. Precisamos criar ferramentas para isso. O mercado está dando ferramentas. Né? O mercado, você joga aí o WhatsApp, aí a gente usa, todo mundo no trabalho tem um grupo de WhatsApp. Ou vários grupos, né? Vários grupos para quê? Para coordenar as nossas ações. A Google já está apresentando a plataforma deles de negócio, de coordenação digital das coisas. Então você pode estar no carro, você faz uma videoconferência, você lê e-mail, você passa, né? Você faz tudo à distância, porque a nossa conexão já não é mais dependente do espaço físico. E aí nós estamos hoje vivendo, né, a resolução da Conferência Mundial de Saúde sobre determinantes sociais de saúde. Então a saúde, ela é base para a produção social. Tudo que é feito no mundo afeta a saúde. Porque saúde é vida, né? Então a produção do mundo vai nos afetar fisicamente. E isso tem uma implicação grande, né, que é o fluxo de pensamento que a gente falou lá atrás. Né? Se a OMS já atua com essa ideia de que a saúde está sendo afetada por vários elementos de produção, nós da saúde
teremos que ser o elo de interação e integração das várias políticas. Isso é uma tendência. Vocês já ouviram falar da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável? Hoje não se fala de outra coisa, né? ODS e Agenda 2030. Quem não ouviu, mas daqui a pouco vai ouvir. É o conjunto de coisas que precisam ser feitas para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são 17. Começa com a pobreza, a fome, a saúde, a educação, a questão de gênero, desigualdade, vai por aí afora. Mas a saúde nessa agenda está representada por algumas pequenas metas. E aí você pensa, não, mas isso daqui, né, não reflete o que é a saúde. Aí você abre os outros indicadores e vai verificar que a questão do clima, a questão da produção limpa, tudo afeta o ambiente, que afeta a saúde, né? São elementos que precisam, portanto, de uma intersetorialidade dessa atuação. Então, a gestão estratégica da saúde precisa considerar o processo de conversação com os outros setores e não só focar no seu processo, que é hospital, posto de saúde, né? Em tese seria isso, um processo de saúde, e você pensar outros elementos de conexão. De forma que a descentralização possa possibilitar uma integração sistêmica. Pela conectividade, que hoje essa conectividade interinstitucional ou interorganizacional não se dá mais de forma hierarquizada. De forma hierarquizada, o presidente de uma organização só fala com o presidente da outra organização. Não acontece mais isso, está uma torre de Babel. As interações são feitas de vários níveis, por conta da autonomia que essa descentralização dá às pessoas, às organizações. Então, a coordenação desse processo ela se torna mais complexa. Então, combinar resultados com o âmbito de uma rede de política pública é um elemento fundamental. Então, você fazer uma conversação para definir visão de futuro sobre um determinado conjunto de resultados a ser alcançado, né, para que você possa planejar ações conjuntas ou isoladas para alcançar esse objetivo, exige também um método de pensar, um método de fazer, um método de decidir. Então, a gestão estratégica tem que trazer esses elementos para você. E aí, nós estamos numa rede de interações onde atores, fatores e fatos se combinam, se interagem entre si, atores gerando fatos, controlando fatores para produzir coisas na dinâmica de produção social. É importante que a gente conheça a situação que estamos vivendo. E quem são os atores que estão nesse jogo social? Quais são os interesses? Quais são os fatos que eles estão gerando? Quais são os fatores que ele controla? Então, entender essa dinâmica do jogo na atualidade é fundamental para que a gente possa, junto, num horizonte temporal, definir quais são as possibilidades de resultados a acontecer. Então, olhar o futuro, imaginar o futuro.
uma visão prospectiva que vá além da situação que você vive, além dos problemas do dia a dia, de forma que você consiga pactuar nessa rede de interações, visão de futuro que possa ser construída conjuntamente. Então, nessas visões de futuro, que são várias possibilidades, você estabelece trajetórias de forma conjunta. É o que vamos fazer juntos ou separados que vão nos levar a uma determinada possibilidade. Mas você precisa escolher essa possibilidade e acompanhar essa situação. Porque emergem situações novas que você precisa de flexibilidade para se adequar àquela nova realidade. Então, o plano não pode ser uma norma fixa que vira uma lei e que você fique amarrado a ela. Porque o mundo é complexo e a emergência de situações acontece o tempo todo e que você precisa estar atento, né, usando ferramentas de acompanhamento do ambiente de atuação para que consiga identificar essas emergências. A emergência no sentido de surgir coisas novas e que você tem que fazer coisas novas que não estavam planejadas. Essa ação exige uma inteligência cooperativa, que é a troca de informações, né, necessárias para que você possa se mover, a coleta dessas informações para que novas ações possam ser implementadas sem criar atrito na rede. Ou esse atrito que possa ser administrado. Então você vai fazendo isso e vai tentando fazer a gestão dessa trajetória, né, de forma que seu objetivo maior possa ser alcançado. Então, o foco lá no objetivo, ele é importante. Então, assim, nesse século, a América Latina passou por um processo. Né? No início lá meio de 90, da década de 90, quando Hugo Chávez se elege na Venezuela, começa um processo de integração latino-americano, mas com um tensionamento, porque ainda vinha alguns governos daquele pensamento que a gente deixou lá atrás, liberal, né, que dialogava com uma nova concepção de uma América Latina integrada com a ideia do socialismo do século XXI. Né? Isso começou a entrar aí nas estruturas dos organismos internacionais que influenciam os modos de fazer gestão, de fazer planejamento, de fazer administração. Então, vários... Aí tem aqui, mais um economista que tinha influência nesse pensamento do tal socialismo do século XXI e da organização integrada da América Latina e que traz um pouco, vou dizer assim, o neodesenvolvimentismo estruturalista. Né? Lembra lá atrás que foi o keynesianismo, que era o desenvolvimentismo estruturalista? Então pensava no desenvolvimento estruturando competências, acumulações dentro da América Latina. Então, vou trazer fábrica, que eu vou substituir a importação. Né? Então, nesse movimento, na atualidade, ele também vai gerando esse neodesenvolvimentismo. A gente já falou, e vocês devem ter ouvido em outros lugares, o complexo econômico e industrial da saúde.
Não é isso? Já ouviram? Isso é uma coisa nova na saúde, né? É o pensamento de um economista que olha a saúde como um ambiente econômico capaz de gerar riqueza a partir da estruturação de unidades de produção, de medicamento, de tecnologia, de conhecimento. Então, a revolução industrial que junta tudo com a biologia. Então, a questão biológica hoje da vida ela é importante e converge várias tecnologias para isso. Então, a indústria da saúde é capaz de trazer para o país um modelo de desenvolvimento. Contribuir para reduzir o déficit na balança comercial, contribuir para aumentar a vantagem competitiva em biomedicamentos, em nanotecnologia. Então nós temos essa ideia sendo hoje uma base importante da organização do Sistema Único de Saúde. E isso ocorreu nessa mudança, né, na discussão da integração latino-americana, com uma concepção de desenvolvimento integrado, com a ideia do planejamento e de uma gestão estratégica sendo colocada, e que precisa olhar o futuro, né? Olhar o presente somente não cria elemento que aglutine. Então nós temos que pactuar visões de futuro que se permita a nossa participação. Aí começa a surgir, né, ideias a respeito do que é disruptivo, quais são as tecnologias que vão ajudar a levar a região para o futuro, né? E essa discussão da participação da sociedade no processo decisório. Então precisamos ter uma democracia, né? A governabilidade que eu preciso, ela requer um reconhecimento do poder do outro, quer dizer, do legislativo. E aí está aí a CEPAL hoje promovendo um pensamento estratégico de longo prazo com a ferramenta da prospectiva estratégica. E muitas organizações já estão usando essa ferramenta para planejar um longo prazo. Vocês foram lá, IPEA 2030, tem o Brasil 2030, né? Tem lá um livro que pode ser baixado, que fala dos cenários do Brasil para esse período. Tem os filmezinhos de cenário. Aí vocês vão ver qual é a ideologia que está por trás da narrativa desses cenários. E a abordagem prospectiva ela se baseia nessa ideia de você ter uma reflexão estratégica que permita antecipar as coisas. E essa antecipação, ela gera motivação, mobilização. Que você está construindo junto uma visão do futuro. E a mobilização afeta a vontade de fazer. Se nós ficarmos mobilizados, nós vamos fazer com mais vontade e logo alcançar os objetivos estratégicos. Com a crise de 2008, é claro que esse movimento na América Latina, ele não gerou satisfação, né, à economia dominante. Então há um processo também, como nós vimos no século passado, de
desqualificar essa ideia de que o Estado pode ser um Estado voltado para a eliminação da desigualdade, né, que um Estado possa produzir aquilo que necessita, sem grande dependência do mundo exterior. Então, a ideia do desenvolvimento da América Latina, um desenvolvimento autônomo, que rompa com a dependência de produtos estrangeiros, ele não satisfaz as potências globais. E voltamos ao momento de uma guerra fria em torno da dominação na América Latina. E começa a surgir um pensamento novo, liberal, porém que incorpora a ideia de que a desigualdade é um elemento desestabilizador do crescimento econômico e que pode contribuir para uma guinada das economias para um processo de estatização. Então, esse é um economista que tem se destacado no desenvolvimento dessa tese. O mercado dá conta, mas o Estado precisa cuidar de maneira eficiente e transparente de que não haja grandes desigualdades por conta da convulsão que possa ser gerada. E aí, essa ideia que ele traz de que a eficiência do Estado tem que ser um elemento importante, uma austeridade, um gasto capaz de atingir o problema de forma direta, combina com aquela ideia lá atrás da gestão por resultado. E aí, o movimento da CEPAL agora é de trazer o modelo de gestão de resultados para os Estados membros. Então, a crise fiscal, é o foco na crise fiscal e financeira que desequilibra os balanços econômicos dos governos, que precisam pagar as dívidas que têm e que, ao mesmo tempo, precisa resolver os problemas da sociedade. Então, há uma necessidade de fazer uma articulação de vários instrumentos da gestão. Então, você vai lá, dentro dos processos, pega o sistema de gestão da qualidade, articula com o orçamento por resultado, que articula com planejamento estratégico e articula com prospectiva e participação social e traz isso tudo num modelo de gestão que possa ser acompanhado sistematicamente a partir de dados, de grandes bases de dados, um sistema de computação que quase te dá visão em tempo real do que está acontecendo na economia. Então, essa tecnologia ela facilita isso. Algumas empresas gigantes aí já tem isso. Vendeu uma Coca-Cola lá em Chapuri, já contabiliza lá na matriz e já contabiliza na ação na Bolsa de Valores. E isso já é possível, né? O fluxo de dados é muito intenso e de computação, velocidade e potência para fazer esse modelo funcionar. E aí está o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, né, pregando que a América Latina precisa desse modelo de orçamento por resultado, né, que isso vai trazer melhoria, né, que está a planificação orientada por resultado, com vários países que já adotaram esse modelo.
que é uma planificação, orçamento, gestão financeira, gestão com programa de projeto, segmento e avaliação, né? Aquela setinha, tem que acompanhar, tem que estar no ambiente, tem que ter uma inteligência que acompanhe os resultados que estão acontecendo no cotidiano. Então, são 3 elementos necessários. O exercício institucionalizado da planificação estratégica. Olha que interessante, né? Como é que hoje, né, não é mais o socialismo do século XXI, é o mercado do século XXI, né, que traz a ideia de que o mercado não é incompatível com uma gestão estatal, desde que o tamanho do Estado e a eficiência seja possível de ser controlado. É instrumento que permita traduzir as estratégias em programação anual, né, de atividades e recursos, mecanismo que incorpore a opinião do Poder Legislativo, que é uma preocupação com a governabilidade, um espaço de decisão, e as organizações da sociedade civil nos planos estratégicos. Então, a participação da sociedade também é considerada de forma importante nesse modelo. E aí nós temos, né, que as decisões públicas devem ser estratégicas, devem permitir reestruturação dessas políticas, com integração dos níveis estratégico, programático e operativo. Então, aquela pirâmide estratégico, nível gerencial e operação, isso já era. Está se falando de uma nova modelo de organização que a gente aqui na Fiocruz vai chamar de mandala, né? Que reúne numa coisa mais redonda, né, as diversas áreas de produção. E não separa tanto os elementos finalísticos com os elementos meio. Aqui está o ciclo de gestão pública por resultado, né? E você vai juntando o objetivo, o desenho organizacional, a situação fiscal, o programa. Então, o importante para eles é isso aqui, é quanto você arrecada e quanto você gasta. Você é o Estado. Então, aqui é um grande foco de interesse, para que os processos possam chegar, né, a gerar impacto na sociedade, mas garantindo custo, eficiência, né, gastando menos e fazendo mais. E aí tem essa ideia do pensar, né, do planejamento ser estratégico, porque tem objetivo de longo prazo, ser participativo, porque envolve vários setores na discussão, e ser operativo, um planejamento que veja como é que funciona a máquina interna nesse processo. Aqui é uma resolução do Conselho Regional de Planificação, de Planejamento. Esse conselho é formado por ministros de planejamento de todos os países da América Latina. E aqui eles dizem que reconhecem a importância da gestão pública e a planificação para o desenvolvimento como instrumento para impulsionar na região a Agenda 2030. Falei para vocês que é a agenda do desenvolvimento, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? E que
precisa-se de uma pesquisa aplicada, uma cooperação técnica mais avançada, com assessoria, com capacitação, com transversalidade. Essa agenda vai tensionar todos nós para construir esse novo modelo de gestão que está sendo proposto internacionalmente. E é por isso que a gente não trabalha nessa disciplina de planejamento e instrumentos de planejamento. A gente vai até ver no final, mas pensar estrategicamente é o que um gestor tem feito como habilidade. Entender que você está pensando, mas tem uma plataforma embaixo que induz esse teu modo de pensar. Saber de onde vem essa plataforma é fundamental. Então, se você fica nela, se você sai dela, se você adequa a ela, como é que você vai estar? Então, nós não fazemos planejamento sem estarmos enquadrados nesse processo global. Ou para um lado ou para o outro. E aí é uma decisão nossa como é que a gente vai pensar, como é que a gente vai decidir, como é que a gente vai agir. Com qual objetivo estratégico, com qual aliado, quais os atores que você mobiliza, como é que você garante governabilidade, quais são os recursos que vão necessitar serem acumulados para que você execute isso. Agora, pensar, planejar estrategicamente é sempre melhor do que agir no improviso. Então, ele já diz quem é que vai ajudar nessa coisa toda, que é a CEPAL. Tem um organismo internacional que vai ajudar junto com o Banco Mundial, com o FMI, com a OEA, com a OPAS, com a OMS, aí, né, fazer esse modelo de pensamento. Que quer um governo aberto, né? Fala-se muito nessa ideia de governo aberto, um governo transparente, que os dados possam ser analisados pela sociedade, que possibilite os vários setores da sociedade agirem com base nessas informações, né, que trabalhe a colaboração, a cooperação, né, numa lógica cidadã. Isso tudo está colocado nessa ideia de uma gestão estratégica. E os atores, como é que eu junto gente para fazer coisas comigo, para implementar uma política. Então nós precisamos buscar mecanismos que facilite a articulação do médio prazo, da programação, do orçamento com o longo prazo. A era é da incerteza. Se a gente não pensar longe, a gente não consegue fazer um acompanhamento do que vai surgindo no ambiente. A toda hora, a gente vai abrir essa porta aqui, daqui a pouco, alguma coisa nova aconteceu que impacta tudo. De repente, a Coreia do Norte soltou um míssil no Japão. Imagina, um impacto desgraçado no mundo. Então, os eventos que acontecem hoje não são eventos que atingem só uma área restrita, eles são globais. E acontecem numa velocidade fantástica. Então, a antecipação é um elemento importante, cada vez mais importante no processo. Esse é um modelo que a gente usa aqui na Fiocruz
que trabalha de forma integrada esses elementos, né? Do planejamento situacional e prospectivo, uma gestão de competência e conhecimento que possa permitir saber quem são os atores, com quem eu posso contar, né? Quem é que ele tem de poder, recurso, e integrar os projetos, né? Ter um orçamento que se articule a esses resultados, com uma inteligência cooperativa que alimente de informação a movimentação que precisa ser feita, e interação digital. A gente tem trabalhado no desenvolvimento de plataforma digital que ajude na gestão desse trabalho de rede, né, que hoje são um trabalho em rede, como eu disse. Rede significa não hierarquia, né, significa a pessoa se engajar por vontade, por desejo, né, se mobilizar. E esse é o trabalho que precisa ser feito de uma gestão estratégica e comunicativa que possibilite, então, avançarmos nessa direção. E aí, por hoje, tem uma bibliografia de referência, uma luta de apoio, estou à disposição para as questões.